Cara, mais de 90% do público que nos assiste nossas reações, não é inscrito no canal. Então se inscreve no canal aí pra manter o sonho de pé, pra gente estar trazendo muito mais reações pra vocês, beleza? E não se esquece de seguir a gente lá na roxinha, que é lá que a gente tá trazendo todos os reacts que vocês pedem. Curte e comenta muito. É nóis! Fica aí com a reação, aquele pique. Só bora, gente. Vamos lá, é Berserk. Historinha grande, a gente tem que começar logo. Em 30 minutos eu volto, vai lá. Pegar spoiler. Tá, bora, gente. Tudo certinho já. A história de Guts e Berserk. A Era de Ouro e o Eclipse explicados. Acho que não dá pra ler. É grande. É, só bora, gente. Play! Eu tô muito longe. Agora. E quem tá assistindo o anime já é? Ah, tá. Historinha. Neste mundo, o destino da humanidade é ser controlada por alguma entidade ou lei superior. É como se a mão de Deus pairasse sobre nós. Tudo espalhado. Ao menos uma coisa é verdade: o homem não tem controle nem mesmo sobre a sua própria vontade. Essa é uma verdade, tá, gente? Só pra deixar bem explicado, isso aí é uma verdade total. A gente só acha que a gente é livre pra fazer o que quiser, mas não é. História original. Queria comer alguma coisa. Uma pipoca. Que porra é essa? Que isso, gente? Mano, o cara quer hipnotizar nós, né? Olha. Olha aí o brabo. Isso tem que postar. Eita. É, apareceu uma putaria doida esse anime, né? Ei, bem feito esse vídeo, né? Tá doido, né? Aí, mas a história dele é triste demais, sério. Ele era lindo, ficou só pior. O cara que faz a gente entrar no universo mesmo, né? Era de ouro. A era de O ouro. reino de Midland e o Império Tudor travam uma guerra entre si por aproximadamente 100 anos. Entre derrotas e vitórias para ambos os lados, exércitos de mercenários se tornam mais proeminentes nos campos de batalha. Se houvesse uma batalha e um pagamento por ela, certamente um exército independente estaria lá. Dentre tantas pessoas que caminharam por esses campos de guerra, um homem levanta sua espada para proteger suas pequenas feridas que carrega em seu coração. Esse homem usa a espada para morrer com um sorriso no seu rosto. Mas em um dia distante, além dos seus sonhos, um dia distante, além de suas memórias, sua jornada começa quando ele vem ao mundo. Ainda sem nome, Guts nasceu do cadáver de sua mãe que foi enforcada e pendurada. Ele nasceu de um cadáver? Onde ele foi deixado para morrer sozinho em um berço de solidão, lama e sangue. Assim são as linhas do... Descubra a próxima A evolução. gente tem que colocar no jogo. urgentemente Jogar, receber e vender. Bloqueador. um bloqueador de anúncios. É só do destino e da causalidade. É impossível fugir dela, mas Guts, ainda bebê, contrariou isso. Imagine Caraca, que o ele foi destino abandonado, é a lua gente. refletida em um lago. E os humanos são como peixes nesse lago. Por mais que se esforcem, os peixes nunca irão alcançar a Pra lua. lugar nenhum, né? Apenas Caralho. contemplarão o seu reflexo sem poder alterá-lo. Mas nesse mundo existem peixes que podem saltar acima do lago e criar ondulações, movimentos esses que interferem diretamente em como o reflexo é reproduzido no lago. Guts é uma dessas pessoas.
Um grupo de mercenários liderado por um homem chamado Gambino acabou passando por esse local terrível e Olha. eles notaram a criança embaixo daquele cadáver putrefato, presumindo que o ele, bebê também tipo, só estivesse caiu, morto. né? Tipo- Eles continuaram seu caminho, porém o bebê começou a chorar, para a surpresa dos mercenários e de uma mulher chamada Shisu, Caralho, que ainda história muito foda, abalada tipo- por ter perdido prematuramente seu bebê dias atrás. Shisu imediatamente foi em auxílio daquela criança jogada na lama. Nossa, Gambino dias acabou permitindo atrás, que a você mulher tava sem guardasse comer, nem Guts para nada, o seu já- Não, ela consumo perdeu. pessoal. Ela, essa mulher que tava junto com o pessoal da guerra, perdeu o filho dela dias atrás. Ah, tá. Aí ela viu esse daí jogado aí. Entendi. Tipo, como ela perdeu dela, ela pegou ele. Apesar Entendi. das Fiz circunstâncias errado. do nascimento de Guts serem consideradas ameaçadoras e sinais de má sorte por todos os seus companheiros. Tu nasceste de um cadáver e emergiste da lama. Tu é aquele que principiou do fim. És o mais próximo da morte e por isso mesmo possuis habilidades para dela escapar. Resistas, Caraca. desafios, enfrentes. Essas são as únicas armas daquele que luta contra a morte. Não te esqueças jamais, quando estiveres à beira do desespero, apenas os que se levantarem com espada em punho, mesmo que partida ao meio, se salvarão. 3 anos depois, a mãe adotiva de Guts contraiu a peste e morreu dolorosamente. Puta Enquanto merda, Guts, cara, bem que criança, sorte, mano. assistia tudo sem poder fazer nada, nem mesmo dar adeus à única pessoa que o amou até ali. Sob a tutela de Gambino, Guts começou a aperfeiçoar a sua esgrima aos 6 anos de idade. Acabou ingressando no bando de mercenários 3 anos após isso. Cortou o nariz Tornando dele. o seu líder como uma figura paterna. Porém, na noite seguinte ao como primeiro se fosse pai conflito de dele. Guts nos campos de batalha, ele encararia uma luta que causaria cicatrizes por toda a sua vida. Um mercenário chamado Donovan o emboscou e o violou em sua tenda, revelando que comprou o menino por uma noite e esse valor foi pago ao próprio Gambino. Aquele que Guts considerou seu pai. Caralho. Posteriormente, cheio de raiva, ódio e fúria, o jovem mercenário emboscou e confrontou Donovan, o eliminando, recusando-se a acreditar Que nas horrível, declarações cara. citadas sobre Gambino feitas por Donovan. no Ah, ele início não do filme. acreditou, né? Karma Claro que fez é isso uma com ele. deusa vingativa com um senso de humor terrível. E um dia nos campos de batalha, Gambino perdeu sua perna. Um mercenário que não luta não é nada mais do que um aleijado. Seu relacionamento com Guts começou a se deteriorar após isso, passando do abuso verbal ao físico. Guts foi submetido a várias formas de degradação antes que Gambino finalmente tentasse contra sua vida. Perder sua amante Shisu e agora sua perna começou a empurrar Gambino para a escuridão. Em meio a bebedeiras e rancor, as palavras de seus homens sobre o azar que aquela criança traria a eles se materializaram. Aí tá, Para Entendi. Gambino, Guts era o motivo de seu Incentivaram a ele a ficar Gambino com revelou raiva, então que né? realmente O menino vendeu fosse Guts a culpado. Donovan, expressando seu desgosto pela existência do garoto. Chocado com essa revelação, Guts revidou e matou o seu agressor. A coisa mais próxima de um pai que ele já conhecera morreu pelas suas mãos. Também, né? Olha o que o cara fez com ele, mano. Tá Tá doido. doido, ele vendeu. Consequentemente, Guts acabou atacado pelos homens de Gambino. Coitado Ele do fugiu bolinho do do garoto. acampamento com os agressores no seu encalço, chegando a um beco sem saída e acabou ferido e caindo de um penhasco. Foi uma queda alta que se seguiu com um ataque de uma matilha de lobos. Poderia ter terminado ali. Sua vida, sua jornada, ele não se importava mais. Guts fechou os olhos e apenas esperou pelos ataques dos lobos. Mas inconscientemente, Mano, esse sua mão, cara é muito que fudido, nunca né? largou sua espada, mesmo na queda do penhasco, se moveu e matou um dos lobos. Lágrimas brotaram e se misturaram ao sangue do jovem. Um a um, os lobos foram caindo. Algo despertou dentro de Guts e não era mais a vontade da morte. Era uma raiva incontrolável. E essa raiva que controlava a sua espada em fúria. Muitos anos à frente de sua jornada, Guts Meu Deus, que desespero foi esse? É porque eu não vi. O que que eu fiz? Eu mexeu no mouse. Deixa eu voltar um pouquinho. controlava a sua espada em fúria. Muitos anos à frente de sua jornada, Guts diria uma frase que descreve bem o que foi isso. Estou acostumado a lutar para sobreviver, mas o que piora diariamente é a pressão para não morrer. Eu não me lembro de já ter Pior, né? empunhado Que parece que o espada corpo tão dele pesada. não quer Mas morrer. hoje e agora ele era apenas um garoto assustado e ferido. As feridas do seu corpo poderiam se curar com o tempo, mas a do seu coração e a da sua alma
Não. E Guts desaba inconsciente. Ele acabou sendo descoberto e alistado como uma criança soldado em outro grupo de mercenários que o encontrou desmaiado. E algum tempo após isso, Guts continuava fazendo a única coisa que aprendeu em sua vida: lutar. E uma dessas batalhas em que ele estava como um mercenário, calhou do jovem estar ao lado dos perdedores na batalha. Guts e seus companheiros mercenários foram capturados e levados para serem usados como escravos. Jogado em uma cela fria e se alimentando de ratos que empesteavam o local, o jovem mercenário se vê deslumbrado com uma pequena flor que nasceu naquele lugar de morte. Ali ele viu pela primeira vez um espírito abandonado de uma flor solitária chamada Tite, que cuidou dele e lhe devolveu sua saúde, enquanto Guts se preparava para uma luta com o filho de seu captor, que queria usar Guts apenas como um boneco a ser morto para que seu filho despertasse a coragem necessária era para uma, os campos tipo, de batalha. tava cuidando Guts, dele, que perdido em legal. alucinações febris, não sabia se o espírito era real ou coisa Se ele tava de sua delirando, cabeça. né? Mas a pequena Tite lhe dava calor e ele prometeu que a levaria para um campo florido fora daqueles muros Ai, que gelados da legal. cela. Porém, no processo de cura de Guts, a pequena Tite gastou todas as suas pétalas restantes e deixou de existir. Grato Meu por sua Deus, ajuda, cara, ele perde Guts todo decidiu mundo. levar os restos da pequena flor levou do mesmo para um jeito. vale de outras flores com ele, após a sua fuga. E após derrotar o filho de seu captor, ocorre um assalto ao castelo por seu bando mercenário. Guts, perdido nas confusas memórias de sua juventude, não sabia dizer se Tite era um sonho ou realidade. E escondido nas flores de primavera de outro dia, cumpriu sua promessa de colocar os restos da pequena flor em um vale de flores radiantes. Ó, colocou ela. É bem capaz dela florir de novo, né? Mano, ele perde todo mundo, né? É isso que eu Todas tô as pessoas que percebendo. demonstram algum tipo de amor por ele, algo assim, ele perde. Com ambição, mas isso iria mudar sua vida a partir dali, porque sonhos, todos os homens têm sonho, todo homem deseja perseguir seu sonho, mesmo que isso torture. O sonho dá sentido à vida do ser humano. O grande problema é que todos se deixam levar pela correnteza daquilo chamado destino, para no final acontecer o quê? Desaparecer no mundo, desperdiçando todas as suas vidas, sem ao menos descobrirem o significado de suas existências. Algum tempo após os eventos com o espírito da flor, durante Resumindo, o cerco de Guts só se guarnição fode. militar defendida pelo bando do Falcão, um grupo de mercenários que vinha ganhando destaque nos campos de batalha, Guts se junta à briga ao lado de um bando de mercenários e acaba derrotando o líder inimigo chamado Bazuzo, diminuindo ali a moral do inimigo e permitindo a captura do forte. Após receber seu pagamento, ele parte sem rumo, mas é atacado por membros do bando do Falcão, buscando reivindicar sua recompensa e vingança por conta de sua interferência, já que Guts tirou todo o brilho da vitória do bando. Ele despacha facilmente a maioria deles até ser confrontado pelo próprio líder do bando, um homem cheio de ambições chamado Griffith, o Falcão Branco. Griffith tinha, ao contrário Lindo. de Guts, um sonho. Ele queria ser rei, ele queria o seu próprio reino. Griffith personifica o oposto de Guts. Um é o branco, o outro é o preto. O Falcão rapidamente incapacita o espadachim e o leva para o acampamento do Pelo jeito, Falcão. tudo deu certo pro outro, Jogando né? vários dias depois, Guts recebe de Griffith a opção Cara, é de se lindo, juntar ao moleque. bando do Falcão, embora ele prontamente se recuse, optando por desafiar Griffith em um duelo. Ele estipula que o Falcão Branco pode reivindicá-lo no advento de derrotá-lo em combate. Alimentando um grande interesse em Guts, Griffith concorda com os termos e os dois se envolvem em uma batalha incrível, com o Falcão Branco derrotando o espadachim e recrutando ele como membro oficial do bando do Falcão. Em 3 anos, Guts é promovido a capitão da cavalaria e por seus inúmeros destaques no campo de batalha, o bando do Falcão é formalmente recrutado pela coroa de Midland em sua campanha Nessa lista secular tem uns pessoalzinho contra também. Tudor. Durante a tomada de uma fortaleza de Tudor, os Falcões se veem em uma encruzilhada quando cerca de 50 soldados de Guts são massacrados por um único inimigo enterrado no interior da cidadela. Boatos começam a correr entre os Falcões que dentro desta fortaleza estaria um lendário guerreiro imortal. Farto desses boatos, Guts se aventura na cidadela, onde se depara com o monstruoso Nosferatu Zod. Inicialmente surpreso Esse com a cara, aura provavelmente. avassaladora de seu oponente e intimidado por evitar os golpes de Zod, Guts acaba arriscando sua vida em um único movimento e com isso dá um duro golpe no guerreiro. No entanto, isto apenas empolga mais Zod,
depois de 300 anos, finalmente encontrou um homem capaz de machucá-lo. Posteriormente, Zod assume sua verdadeira forma, se tornando capiroto. uma gigantesca e aterradora criatura. Zod Capiroto. era o verdadeiro demônio sem explicação. Petrificado pela transformação de Zod, completamente congelado, sem entender nada, Guts é espancado e quase esmagado pelo monstro, antes que os esforços de Griffith interfiram. Quando Griffith vem ao auxílio de Guts, Zod bloqueia o caminho da fuga dos dois falcões, forçando eles a executar um único movimento de pinça no monstro, no qual os dois causam danos substanciais à besta. Em retaliação, Zod acaba golpeando Griffith e o arremessando em uma coluna. E no momento que ele daria o golpe final no Falcão Branco, algo chamou a atenção de Zod. Griffith portava um pingente peculiar, ao qual ele chamou de Berrelite Carmesim, o ovo do rei. Zod se vira então para partir do local, mas não sem antes deixar um aviso a Guts. Se você é alguém que esse homem considera como um verdadeiro amigo, é bom que saiba, no momento em que as ambições dele forem frustradas, a morte virá buscar você. Uma morte certa. Porra, ele avisa o cara ainda. Eu acho que é por causa porque ele usava aquele cordão, acho que era isso, né? E Guts olha Ele ia ser traído, né? Sem entender nada do que havia acontecido. Posteriormente, por todos os seus feitos, o bando do Falcão acaba sendo convidado a atuar como guarda pessoal do rei em uma caçada anual para celebrar a corte. Porém, Griffith e seus homens acabam sendo chamados do lugar do general Julius, que comandava os Cavaleiros do Dragão Branco, o exército de maior renome. Mas exageraram nesse personagem, né, bicho? O nome de Griffith era cada vez mais crescente na corte, e isto se tornou uma fagulha de inveja entre os nobres. No meio da caçada, Griffith é atingido por uma flecha perdida, mas evita os ferimentos devido à flecha atingir o seu berrelite. Numa noite depois, Griffith descobriu que Julius era o culpado por trás da tentativa de assassinato e pede a Guts que mate o general em retaliação. O espadachim invade a mansão de Julius no escuro da noite e rapidamente elimina o seu alvo. Quando a porta do quarto do general se abre, Guts, assumindo que fosse um guarda, brande sua espada em direção a essa pessoa. Mas ele se enganou quando pensou que era um guarda e acaba matando o filho de Julius, um garoto chamado Adonis. Com os guardas alertados, Guts, perturbado, sai do local e foge pelos esgotos de Windham, onde revive pesadelos. Ele matou com uma Gangrena, criança. Donovan e todos os monstros que residem em seu passado. Poxa, ele ficou mó Ele segue a caminho Tão do triste hall do que castelo foi o onde gatilho Guts pra ele deveria lembrar estar. de tudo. E Guts flagra o Falcão Branco em uma conversa casual com a princesa Charlotte, herdeira do trono, onde Griffith fala de sua interpretação de um verdadeiro amigo, a princesa Charlotte. Eles, os Falcões, são excelentes tropas. Juntos enfrentamos a morte tantas vezes. Eles são meus camaradas valiosos, dedicando-se ao sonho que eu persigo. Mas, pra mim, um amigo é alguém que nunca dependeria do sonho do outro. Alguém que não seria compelido por ninguém, mas determinaria e perseguiria sua própria razão de viver. E se alguém atropelar esse sonho, ele se oporia a ele de corpo e alma. O que eu acho que um amigo é alguém que é meu igual. Com a conclusão do monólogo de Griffith, Guts deixa a cena irritado, com a implicação de que ele também, em última análise, nada mais era do que um trunfo para a realização do sonho de Griffith. Ele nunca foi de fato considerado. Ele não seguia o próprio sonho, ele seguia o sonho do outro. Para a ascensão do Foi Falcão. ficou magoado. O bando do Falcão pouco depois se propõe a combater os Cavaleiros da Baleia Azul de Tudor. Durante o combate, Casca, uma das comandantes do bando do Falcão, estava tendo dificuldades com o comandante inimigo, pois não se sentia bem naquele dia. Uma febre a acometia. Guts, percebendo os problemas de sua companheira, corre em seu socorro, mas Casca desmaia e cai em um precipício, onde Guts mergulha sem pensar para salvar a vida de sua amiga. Quando a chuva finalmente Droga! cessa, Casca acorda e imediatamente ataca a Guts, que havia despido tanto ela quanto ele para aquecer o corpo gélido de Casca. Perturbada por suas deficiências femininas como soldado atrapalharem suas ações, ela descontava essa raiva em Guts. Guts pergunta por que ela se tornou uma mercenária, para a qual ele explica que a razão de sua idolatria e devoção ao Falcão Branco, como sua espada juramentada, era por Griffith ter salvo a sua vida. Ela sempre estaria ao lado do Falcão. A conversa deles é interrompida pelos movimentos da tropa de Tudor, perto de sua localização. Percebendo que as forças inimigas logo se respeitou ela grandão, né? eles decidem Ele só partir aqueceu o corpo. após
o pôr do sol. No meio de sua fuga, os dois falcões estão cercados por um enxame de tropas inimigas e Guts decide ficar para trás, ganhando tempo assim para a fuga de Casca e dizendo para ela retornar ao seu mestre. Casca, relutante, deixa Guts para trás e o espadachim entra em um duelo que marcaria a história. Quando Casca consegue retornar com o bando do Falcão para ajudar Guts, se deparam com uma cena chocante. Guts, recostado em uma árvore, Vive todo mundo. semi-morto, mas ainda agarrado à sua espada. Ele foi capaz de derrotar todas as tropas de Tudor que estavam na floresta, matando sozinho cerca de 100 soldados. Naquele dia Caraca. ele ficou conhecido como Matador de 100 Homens. E flecha pendurado e caralho. Nele pendurado, mano. No auge da glória do bando do Falcão, quando por fim eles são nomeados como nobres, deixando de ser um simples exército mercenário e entrando definitivamente para ser um exército real de Midland, Guts toma uma das decisões mais difíceis de sua vida. Ele deixaria o bando do Falcão, pois não queria seguir o sonho de Griffith. Ele queria achar o seu próprio sonho. Ele queria ser um em igual a Griffith, o único homem que ele considerou um amigo na vida. Os olhares das pessoas irão se fixar em alguém cujos sentimentos são iguais. Foda que ele aos ficou delas, tão para proteger fascinado a no sua sonho própria dele que se felicidade, perdeu, para né? realizar seus próprios sonhos e apenas para sobreviver. Será que haverá algum momento onde alguém possa viver seu próprio sonho sem causar uma ferida no coração de alguém? Griffith não aceitou essa partida. O Falcão Branco ficou confuso pela primeira Puta vez vida. na sua vida. Entre milhares de camaradas e 10 mil inimigos, só você me fez esquecer o meu sonho. Guts não podia ir embora e Griffith mais uma vez o desafia para um duelo. E o vencedor deveria ceder ao desejo do outro, mas dessa vez Guts supera o Falcão. Griffith cai de joelhos na neve, sem olhar uma única vez para Guts, aquele que mesmo sem saber também considerou um dia seu amigo. Guts também não olhou para trás, seus olhos só olhavam para frente, para perseguir um sonho próprio e por fim ser igual a Griffith. Essa animação já é mais atual, né? Tipo, aconteceu há pouco tempo, pelo jeito. Não pouco tempo, né? A partida de Guts Viu, o fez início lá Guts era uma perceber mais antiga. muitas coisas, que ele não é invencível, que as pessoas podem simplesmente desafiá-lo, que ele não Ah, o pode outro percebeu possuir que ele- pessoas como ele pensa que pode. Ele não pode exercer sua vontade sobre tudo. Será que é esse negócio que vai fazer ele Mas, aceitar acima ser de um... tudo, Caralho. Guts o fez perceber que existia alguém lá fora, tão importante para ele que seu sonho de ter o próprio reino quase foi esquecido. Perder seu soldado e amigo mais precioso lança a mente de Griffith em um tumulto. Ele que sempre foi tão calmo e frio não entendia porque a partida de Guts o abalou ao ponto de esquecer o que ele almejava. Perdido na escuridão de sua mente, ele impulsivamente foi aí que ele começou a fazer as coisas tudo invade o quarto da errado, né? princesa Charlotte e dorme com ela. Capturado na manhã seguinte e preso por traição contra a Casa Real de Midland, Griffith é condenado a 1 ano de tortura prolongada pelo rei enfurecido de Midland. E o bando do Falcão são consequentemente considerados Eu tenho uma inimigos do pergunta. estado e se Ele ficou com ela porque ela quis ou foi tipo estupro? Ela quis ficar com ele. Não, ele acho que, invadiu o acho que se quarto. fosse estupro ele tinha explicado. É, né? Então ela ficou com ele, ela quis, né? Ela É. quis, mas como ela era princesa, não podia, né? Por isso que ele foi torturado, é isso? Ela quis, tá? Ah, tá, entendi. Continua. tornam foragidos. Guts está em um acampamento improvisado quando recebe a visita de uma entidade tão aterradora que ele a confundiu com o próprio Nosferatu Zod. Era um cavaleiro caveira montado em um corcel tão negro quanto a noite. O cavaleiro veio deixar um aviso para Guts. As engrenagens entraram em movimento. Tudo começa agora e termina daqui a 1 ano, no momento do eclipse. Você e seus amigos estão caminhando cegamente rumo ao seu fim. Uma tempestade de morte cairá dos céus para consumir vocês. Mas você Caralho. precisa se lembrar, guerreiro. Tu nasceste de um cadáver e emergiste da lama. Tu é aquele que principiou o fim. És o mais próximo da morte. Por isso, possuis a habilidade para dela escapar. Resista aos desafios e enfrente. Sempre escapa, né? Cara, incrível isso. Daquele que luta Gostei contra a desse morte. contexto Não dele. te esqueças jamais. Quando estiveres na beira do desespero, apenas os que se levantarem com espada em punho, mesmo que partida ao meio, se salvarão. O Cavaleiro Caveira parte na noite tão misterioso quanto a sua chegada. 1 ano depois, tendo recebido notícias das atividades continuadas de seus ex-companheiros, Guts
se reúne com Casca e os remanescentes do bando do Falcão para então salvar Griffith. Guts vinha compartilhando com Casca uma crescente paixão, sempre cercada de Uma crescente muita tensão sentada. entre ambos. E após esse reencontro, eles por fim tiveram um breve romance. Partiram então na sequência para ajudar. Mas foi mais pelo respeito. Eu tinha certeza que ele ia se apaixonar pelo respeito que ele teve por ela lá naquela parte. Preso e torturado. Eles invadem o E por local um com a ano ajuda ele, da cara, própria princesa ele foi Charlotte. torturado. E o que encontram é uma das cenas. Assim, eu acho que pela ida do cara ele ficou meio sem pensar e acabou fazendo coisas que ele não faria, né? Aí acabou dando nisso. mais tristes de sua vida. O belo homem que um dia foi chamado de Falcão Branco não era nada mais do que um trapo de pele e ossos. Seus tendões foram cortados e ele nunca mais andaria ou usaria uma espada. Sua língua foi arrancada e sua bela voz nunca mais ressoaria. A única lembrança verdadeira do que já foi Griffith era o seu elmo, que foi mantido em sua cabeça durante todo o tempo que foi. Caraca, eles Na região da prenderam um fronteira de cadeado. Brooklyn, os Falcões concordam com a gravidade dos ferimentos de Griffith e discutem sobre o seu futuro. Porém Griffith escuta a conversa e, percebendo que ele nunca mais seria o que foi um dia, reúne todas as suas forças para comandar uma carruagem e foge da área. Guts e os Falcões saem em sua busca. Quando Griffith acaba batendo e destruindo sua carruagem, é arremessado e aterrissa em um lago onde acaba perfurado por um galho. Enquanto seu sangue se mistura à água, Griffith vê algo reluzir à sua frente. Era o seu berrelite carmesim, o ovo do rei, que lhe foi dado tantos anos antes. Eu sabia que era por esse uma ovo do rei velha que tinha algum vidente. demônio. Ele havia perdido nas masmorras enquanto coisa. estava preso e era torturado. O berrelite voltou a ele e, ao tocar seu sangue, a caricatura do que era o ovo começa a se realinhar em um ovo de lamentação. O berrelite era a chave dimensional dada àqueles destinados a se tornarem um deus. Mas um preço devia ser pago, e esse preço era o sangue. Guts e os outros correm para o local, mas são levados para uma dimensão alternativa quando por fim um eclipse tinge o horizonte. Um pesadelo irrompe pelos olhos dos membros no do dia bando do certo, Falcão. na hora Numerosos certa, no lugar demônios certo. estão presentes para cumprimentá-los, dando-lhes as boas-vindas ao banquete. O sacrifício devia começar. 4 entidades emergem aos céus, anjos para uns, demônios para outros. Eles são os membros da mão de Deus. Ubik, Slan, Conrad e aquele que parece ser o líder deles, Void, revela o propósito daquele eclipse. Em um ciclo de 216 anos, um eclipse como esse surge para coroar um novo membro. O quinto anjo. Caraca, no momento Ele certíssimo. seria Falcão das um novo Trevas. membro. E esse escolhido era Griffith, criado pelas linhas do destino e da causalidade, moldado para ser aquele que traria a escuridão para o mundo. Griffith jamais abandonaria seu sonho e oferece seus companheiros como sacrifícios, a fim de se juntar às fileiras divinas, como foi predestinado pelo Deus do Caralho, abuso, mas ele foi um a filho ideia da do mal. puta, muito Griffith, filho da tendo puta aí. avaliado suas opções como inválidas e reafirmando seu sonho e ambição, oferece todos os seus ex-camaradas como sacrifícios, desencadeando assim a marca do sacrifício em cada um de seus antigos companheiros. Uma marca que sangraria para sempre quando na presença de apóstolos. E o sinal foi dado. Era a hora do banquete. Um verdadeiro massacre ocorre onde um a um os membros do bando do Falcão são devorados por monstros. Griffith se envolve em um casulo e inicia sua transformação. A escuridão absorve meu pensamento. A ausência invoca a demência. A luz se esvanece. Invoco-te, meus pensamentos, e terei o meu momento a sós. Contigo, escuridão. Guts luta incansavelmente contra os demônios vorazes, sedentos de sangue pelo impiedoso banquete de seus amigos. E eventualmente acaba contido quando seu braço é mordido por um demônio. Naquele ponto seus amigos já estavam todos mortos. Pippin, Judô, Corcus, seus cavaleiros, não restava nada além de pedaços. Casca é a única sobrevivente e está a poucos passos de Guts, desacordada e capturada por um demônio que lentamente arranca suas roupas e se prepara para violar o corpo da guerreira, enquanto um Guts enfurecido tenta se livrar para salvar a sua amada. Mas algo pulsa, o ar para, o tempo congela e os horários todos olham para um único lugar. Ele nasceu, o quinto rei abençoado, aquele que possui as asas da escuridão. Fento. O Falcão voa e uma fração de segundo cai na frente daquele que um dia foi seu único amigo. Guts. Seus apóstolos lhe entregam Casca e Fento começa a violar a jovem sem nunca tirar o seu olhar de Guts. Fento faz isso com Casca por várias razões. Uma delas é a mesma razão pela qual ele se jogou em sua carruagem, para restabelecer o seu domínio. Outra é machucar Guts porque ele ainda o vê como a única coisa que atrapalhou e estragou tudo. Seu mundo ruiu
quando ele partiu. Mas há um fator sutil Caralho, aqui. ele fez isso. Mano, não tem desculpa pra isso não, tá Ele maluco. está tentando se fazer acreditar que passou do que costumava ser e está muito além da versão de si mesmo que poderia ser desviado por coisas como amor e amizade. Fento precisava saber se ainda nutria algo de humano. Guts entra em um estado animalesco de fúria e golpeia seu próprio braço que estava preso na boca de um demônio ao ponto de cortá-lo fora. Mas mesmo depois de cortar seu braço e conseguir se libertar, o lutador é imediatamente preso ao chão e forçado a testemunhar Ele deve ter a ficado, violação mano. da mulher que ele ama. Enquanto o demônio que prendia Deus, lentamente perfura seu olho direito, esta foi a última visão que Guts teve naquele olho. O clímax dessa sequência é interrompida quando o Cavaleiro da Caveira invade a dimensão, escapando dos ataques que distorcem o espaço lançados pelo próprio Fento, e escapa da junção temporal com os dois sacrifícios ainda inconscientes e chocados. Guts e Casca estavam salvos. Tendo sido levado para a Ele caverna conseguiu de salvar a Gold, mulher um dele amigo também. que Guts conheceu durante o ano em que viajou fora do eu fico bando do pensando Falcão, nela, deve ele ser... acorda Mano... 4 dias depois, sem o braço e sem o olho. Com o único que sobrou, teve a visão que traria mais feridas incuráveis. Casca, chocada com o que houve, entrou em um estado catatônico e agia Sabia que como ela se fosse uma criança. Sua mente se quebrou. ficou Ele traumatizada, foge para cara. um vale enluarado apenas para ser encontrado por espectros demoníacos da noite, atraídos por sua marca do sacrifício que sangrava. Uma marca que sangraria enquanto ele vivesse. O Cavaleiro Caveira aparece e lhe diz que agora ele vive no interstício do mundo físico com o mundo astral, lar de criaturas fantásticas e o caminho para o Agora ele abismo. consegue O ver lutador tudo, declara né, por causa guerra da e marca. vingança a seus inimigos. Eles pagariam por tudo. E ao retornar à caverna de Gold, Guts se depara com Casca cercada de espectros enquanto ela dá à luz a um filho que um dia foi de Guts. Mas a criança foi contaminada pela violação de Fento e Meu nasceu Deus, cara. deformada antes de desaparecer no mundo astral ao nascer do sol. Guts promete vingança contra os apóstolos e a mão de Deus. Godo prepara um braço mecânico para ele e lhe entrega algo grande demais para ser chamado de espada. A Dragon Slayer. O ferreiro Godo lhe deixa um último conselho. O ódio é o lugar para onde vai o homem que não é capaz de suportar a tristeza. É impossível esquecer. Aquela foi a última visão do meu olho direito. E para o ódio era exatamente o lugar que Guts mergulharia. Armado com a Dragon Slayer, vestido com um conjunto de armadura e capa preta, Guts embarca em uma guerra pessoal contra seus inimigos jurados. Nascia assim o espadachim negro. A vingança é algo mais escuro que uma mancha de sangue. E a tristeza é uma adaga que é afiada apenas para furar seu coração. Com o passar do tempo, ela se torna ainda mais afiada. E tudo o que resta é o poder da lâmina. Seu coração se esvai pelos golpes desferidos. Resta o nada, a raiva, o ódio, o escuro, a besta interior que aguarda o momento certo de apagar toda a luz que lhe queima. Um amigo não deveria só seguir o sonho do outro. Um amigo deveria achar sua própria razão de viver. Guts achou a sua razão, seu sonho, vingança. Mas mal sabia ele que as feridas Pesado, foram mano. profundas demais e sua jornada seria tão escura quanto o negrume de sua armadura. Era só o começo, ele iria embarcar direto no abismo dos mundos. E olhando sempre à frente, ele descobriria que quando você olha muito tempo para a escuridão te olha de volta. Cara, Então foi até aí, né, que o anime chegou, né? Tipo, agora vai ser a caçada pra matar todos os 5 demônios, né? Provavelmente, né? Caralho, é muito pesado esse anime, cara. pensar. In the blood from Mother Earth's corpse, I sleep restlessly with no recourse. The stars above, watching the fight, proudly echo the tale of this night. I will never forget you, your face on my mind as I stand alone to atone in the frozen night. Voices of the lost and the damned, Caralho, pesado, né? turn now and sing together again. High voices, high voices, high voices. Caralho, moleque doido. Muito louco, né, bicho?
No fim de tudo, ele praticamente bota a culpa no Guts de tudo que aconteceu na vida dele depois que ele foi embora, né? Ainda tem uns arcos depois disso, mas tipo, ele consegue... o anime ainda não acabou, né? Provavelmente, né? Tipo, vai ter os arcos ainda dele indo atrás da vingança e tudo mais. Caralho, é muito pesado. Esse anime é muito pesadão. Deixa eu permitir aqui. O anime não teve porque o autor morreu. Aí o pessoal falou, a gente viu... Acho que foi um rap, né? Foi uma música sobre... A gente viu uma música que fala... Ah, é verdade, não vai ter anime porque o autor... não vai ter como terminar ele. A não ser que um fã no Japão, que também tenta... Mas não vai ter a mesma ideia que o cara, né? Pode ser que saia muito ruim. E esse foi o react, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de curtir e comentar a próxima reação que a gente vai reagir lá na roxinha pra vocês, tá ligado? Na roxinha, aquele bagulho lá, tá? Até a próxima.